Olá, mulher incrível, homem incrível que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja na santa paz do Senhor. Vou dar aí continuidade ao vídeo passado, o primeiro vídeo que foi entregue aí no canal, e vamos continuar falando sobre o perdão. É a chave para você vencer, tá bom? Tem alguns vídeos que o Senhor Jesus, algumas palavras que o Senhor Jesus já colocou no meu coração, através do bom Consolador Espírito Santo, e eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Se você não é inscrita no canal, se inscreva nesse canal. Se você já está aqui comigo, muito obrigado, Deus te abençoe. Que você compartilhe com outras pessoas que precisam ter mudança em suas vidas. Precisamos ver Jesus transformar nossa história. Precisamos viver a palavra como ela diz. A palavra é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, ela tem que produzir transformação em nossas vidas. Não podemos ficar anos e anos e anos servindo a Deus sem conhecer o Deus que nós servimos, sem ver transformação, sem ver libertação. Isso não pode acontecer. Precisamos conhecê-lo a fundo na palavra. E hoje eu vou dar continuidade a algo que vai mudar toda a sua história. Você precisa quebrar vínculo com o passado, tá bom? Antes de mais nada, eu vou deixar aqui para vocês no Instagram. Todo dia eu deixo lá uma mensagem da parte de Deus. Vai lá também. E tem um outro canal que chama Rose Gomes e Suas Aventuras. Lá eu falo sobre cuidado com a pele, cuidado com o cabelo, alguns passeios que eu faço. Eu gosto de mostrar lá esse outro lado, para que você que sai do outro lado, mulher, possa entender que nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa. Jesus fazia muito isso, né? Ele foi em casamento, ele estava às vezes quando tinha alguma festa, ele bebia vinho, né? Muitas vezes as pessoas querem apagar isso, esconder isso. Eu até cresci aprendendo que o vinho que Jesus bebia não é igual ao vinho de hoje. Mas não, aquele vinho também embriagava. Ele sabia a maneira certa de beber o vinho, né? Então isso, claro, eu não vou estar aqui indicando que vocês bebam, que você... nada disso. Mas só para você entender que Jesus era um ser humano como qualquer outro. Muitas vezes nós queremos ser um ser especial, um ser que não fala com o vizinho porque ele não é cristão, um ser que não se mistura com aqueles que não são santos e purificados como nós não entramos nas rodas dos escarnecedores, né, dizendo isso que, como diz a palavra, mas precisamos entender o que a palavra está querendo dizer. Quando ele fala isso, ele não quer que você entre na roda dos escarnecedores e age como eles, né? Façam coisa que desagrada a Deus, mas você pode entrar na roda dos escarnecedores e mostrar a diferença. Você pode entrar lá para falar de Jesus, para trazer a salvação, para trazer a libertação no nome dele. Então somos seres comuns, e lá eu gosto de mostrar isso também, esse outro lado de ser normal como qualquer outra pessoa. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à palavra. Nós vamos falar hoje sobre o perdão que liberta, o perdão que transforma. O Senhor Jesus quer que você quebre o elo com o seu passado. Você começa a buscar em você mesmo, sabe? Entra dentro do seu quarto e começa a orar ao Senhor. Fala todas as suas dores. Fala o que você está sentindo. Fala o que aconteceu com você quando você ainda era criança, quando você era uma jovem, um jovem. Algo que de repente ninguém sabe, somente você sabe. Então você vai e fala com o Pai. Abre o seu coração e fala o que está sentindo. O que é fazer uma oração? É dizer ao Senhor aquilo que você está sentindo. Antes também eu pensava que a oração tinha que ser uma coisa muito elaborada, mas não. Precisamos entrar na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, e engrandecer ao Pai, né? Como o exemplo que Ele nos deu na oração do Pai Nosso. Honrar o nosso Deus, fazer a vontade dele, perdoar para que possamos ser perdoados. E nessa oração do Pai Nosso diz muito sobre isso, não é verdade? Então precisamos entender que essas coisas vai nos libertar, vai abrir caminho para uma nova história, para uma nova vida. Muitas vezes eu tenho falado aqui que o Senhor vai mudar a nossa história. O Senhor quer transformar nossas vidas, mas precisamos fazer algumas coisas. Precisamos quebrar alguns paradigmas, essas correntes que nos prendem, que nos limita a viver os milagres de Deus, as promessas do Pai. E uma dessas coisas é o perdão. Quando eu perdoo, você não está apenas perdoando o outro, você está se libertando. Você está quebrando uma corrente que te amarra. Satanás sabe muito bem disso. Por isso, quando você erra ou peca, você até pede perdão ao Senhor e ele fica lá, né? Mas você não pode mais fazer isso, você não pode mais falar aquilo, você errou nisso, você errou naquilo, e você repreende Satanás, porque quando nós pedimos perdão a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo pega todo esse nosso pecado e lança no mar do esquecimento, e você começa a viver dali para frente. Jesus sempre quis enfatizar isso, deixar isso muito claro. Quando ele teve o contato com a mulher adúltera, qual foi a frase de Jesus? Cadê os que te acusaram? Não existe ninguém.
nem eu tampouco te condeno. Vais e não peques mais. Perdoa o pecado dela e pediu que ela seguisse e não pecasse mais. E outras pessoas que tiveram encontro com Jesus, como a mulher samaritana. Onde está o seu marido? Onde está o seu marido? Eu não tenho marido. Dissesse bem. Tivesse 5 maridos e esse que você está não é seu marido. Então tem novamente essa frase. Vais e não peques mais. Então perdoa todo o seu pecado, perdoa tudo que você tem feito de errado até o dia de hoje. O que passou, passou. Agora siga adiante e não peques mais. E é isso que o Senhor quer. Quer que você, se você está no pecado, está cometendo alguma coisa que você sabe que é errado. Nós quando erramos, nós já sabemos que isso não agrada a Deus. O Espírito Santo de Deus faz a gente sentir e nós temos também o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Então errou, pecou, peça perdão a Deus e escuta a frase do Senhor Jesus no seu ouvido. Vais e não peques mais. E não olhe mais para o seu passado. E não deixe Satanás ficar te prendendo ao que passou, ao que você errou. O que foi, foi. O que passou, passou. E o que importa é daqui para frente. Daqui para frente é um novo tempo. Daqui para frente é uma nova vida. Eu tenho que deixar claro para você que aquilo que você fez de errado tem consequências. Então, tem frutos, né? Você plantou uma semente e vai colher esses frutos. Infelizmente, das consequências desse ato, você não vai conseguir se livrar. Mas você pode começar a partir de então, plantar nova semente, plantar sementes boas, colher frutos bons daqui a algum tempo. Fazendo a partir daqui uma nova história para você. E o que passou, você lança no mar do esquecimento, porque é isso que Jesus vai fazer, através do seu ato de pedir perdão sobre essa situação. E hoje eu quero trazer para você sobre quem? Sobre José. Todo mundo conhece a história de José, uma história edificante, mas eu quero enfatizar aqui como ele soube lidar com a decepção da vida dele. José é um jovem que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. José tinha uma vida tão tranquila na presença do pai dele, né? O pai dele cuidava dele com muito amor, demonstrava esse amor de tal forma que causou inveja em seus irmãos. E os seus irmãos, então, quis tirá-lo daquele meio, né? Toda a atenção do meu pai é para esse menino, para esse rapaz. O que podemos fazer para tirá-lo daqui? E ali eles tiveram a brilhante ideia de jogá-lo num poço, numa cisterna. Pegou a túnica que ele tinha ganhado do pai, que isso também causou muita inveja a seus irmãos, e manchou de sangue e falou para o pai que ele teria morrido, que uma besta fera tinha atacado ele, né? Tipo um leão, um urso, sei lá, um animal que foi ali e matou José. E o pai dele acreditou nessa história. Então, a partir dali, começa uma história de José que não tem nada a ver com aquilo que Deus tinha mostrado, que Deus iria exaltar. Então, às vezes, nós não conseguimos entender, né, o trabalhar de Deus. A maneira que Deus trabalha é algo maravilhoso. Então, nessa situação, parece que José está largado, desamparado. Ele foi vendido como escravo, então vai seguir ali. E naquela situação, ele poderia, então, aí que eu quero enfatizar, ele poderia começar a desenvolver uma tristeza muito grande, uma depressão, um espírito de inferioridade, se sentir pequeno entre os outros, se sentir um coitado, começar a se lamentar. Por que, Deus, que o Senhor fez isso comigo? O Senhor me mostrou um sonho que eu seria exaltado entre meus irmãos e olha onde eu estou. Eu não estou entendendo. Por que o Senhor permitiu essa situação? Eu estou muito triste com o que meus irmãos fizeram comigo. Eu amava meu pai, estou longe dele. E ali entrar numa depressão profunda e ficar olhando para o passado e ele não viveria as promessas de Deus. O que ele fez? Já estou nessa situação, já fui vendido como escravo, agora é daqui para frente. Eu confio em Deus. Deus me deu uma promessa, Deus me mostrou algo e eu vou confiar em Ti. Não sei o que vai acontecer, mas eu creio que o Senhor está comigo. É isso que Deus quer, essa atitude que Deus espera de nós. E ali ele quebrou o vínculo com o passado. Ele começa a seguir. E ali ele vai ter várias situações que faz parte do crescimento, que faz parte da preparação do próprio Deus na vida dele para que ele pudesse alcançar as promessas do Pai. Entende que esse processo que você está passando é importante? Você está se desenvolvendo, você está crescendo. Agora, se você ficar preso com o seu passado, se lamentando, porque me largaram, porque me abandonaram, porque me traíram, porque falaram mal de mim, me caluniaram, coitada de mim, como eu sofro, eu nasci para sofrer. Imagina, você viverá as promessas de Deus? Se José fizesse isso, ele teria vivido as promessas de Deus? Então, deu tudo errado até aqui?
Aconteceu algo que te magoou? Ah, mas você não sabe o que eu passei? O Senhor Jesus sabe. O Senhor Jesus conhece o seu coração. Então, passou. Foi triste, foi terrível, mas passou. Segue adiante. José fez dessa forma. Então, José vai passando todo aquele processo que você já conhece. Foi caluniado, foi vendido como escravo, foi parar numa prisão. E depois, com o decorrer de tudo isso, teve alguns anos nessa situação, Deus preparando ele para a bênção. Mas ele não ficou preso ao passado. Ele não ficou preso com o que fizeram com ele. Ele seguiu adiante confiando em Deus, que lá na frente teria alguma coisa nova, teria alguma situação que Deus iria fazer. E o que estava ao alcance dele, ele foi fazendo. Observa que em um certo momento que ele está na prisão, ele tem um contato ali com um copeiro e ele teve um sonho e ele revelou aquele sonho para o copeiro. Ele falou, olha, daqui 3 dias você vai estar novamente lá junto com o faraó. Quando você estiver lá, lembre-se de mim. Ou seja, ele aproveitava as oportunidades. Mas o que aconteceu? Se cumpriu o sonho, né, conforme José falou, inspirado pelo Espírito de Deus, e ele se esqueceu dele. Mas, na verdade, tudo é no tempo certo. Houve então uma situação com o faraó que teve sonhos, né? Você já conhece, ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, que representava ali 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. E também com 7 espigas, 7 espigas mirradas e 7 espigas bem robusta, bonita, né? E ela devorava as espigas que eram mirradas. Representava ali a mesma situação do primeiro sonho. 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Então ali o copeiro lembrou-se de José, olha só, e falou para ela, tem um homem lá na prisão que Deus revela sonhos para ele. E ali foi chamado ele, você já sabe a história, ele revelou, foi colocado como governador e agora vem aí a parte do perdão. Se cumpriu o sonho que Deus havia mostrado para ele. Os irmãos dele chega naquele local para pedir ajuda, para comprar alimento, e ele tem um encontro com José, e agora eu quero ir para a parte mais bonita dessa história. Então vamos lá, José, no capítulo 45, ele tem um encontro com os irmãos dele, tem várias situações que ele vai colocando os irmãos em teste, até chegar o momento que diz assim, no versículo 1 do capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, fazeis sair a todos a minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E por que eles ficaram atemorizados perante ele? Porque eles sabiam o mal que eles tinham feito ao seu próprio irmão. Naquele momento eles pensaram assim, bom, estamos perdidos, ele vai nos matar. Ele vai se vingar de nós. Mas para surpresa deles, não foi isso que José fez. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José reconheceu que aquela situação foi necessária. Foi o trabalhar de Deus. Algo que parecia mal se tornou em bênção, né? Como diz a própria palavra do Senhor, que o Senhor, nosso Deus, ele transforma a maldição em bênção. O que era para ser algo terrível na vida de José, onde ele poderia ser um homem depressivo, um homem triste, um homem largado, um homem se sentindo inferior a todos os outros, se lamentando o que foi ocorrido na vida dele no passado, os próprios irmãos o venderam como escravo, e tudo isso que você já sabe. Ele reconheceu que aquilo foi necessário para um crescimento na vida dele. Ele não ficou preso com o passado. Ele não ficou se segurando naquilo terrível que aconteceu. Mas ele conseguiu progredir e alcançar a bênção do Senhor e receber o cumprimento das promessas de Deus. Então entenda como isso é necessário. Quebrar a sua ligação com o passado. Essas correntes que te seguram. Então ali eles entenderam, os irmãos dele, que foi perdoado. Eles foram perdoados porque a atitude de José foi de um coração aberto, de um coração livre. Ele estava disposto a viver os milagres de Deus. E é isso que o Senhor quer para você hoje. Que você quebre esse elo com o passado. Tudo que aflige a sua alma, tudo que dói dentro de você, tudo que está preso dentro de ti, que somente você e Deus conhecem.
Abra o seu coração. Fala para ele o que você está sentindo, chore na presença de Deus e a partir de ali peça perdão ao Senhor, perdoe quem te magoou e siga adiante, porque Deus tem para você um tempo de bênçãos e vitória, um tempo de renovo, um tempo de transformação, e isso é importante que você faça. Perdoe para que você viva os milagres de Deus. Amém? Eu vou encerrar agora com uma breve oração. Senhor meu Deus, eu apresento em tuas mãos essa vida que sai do outro lado. Pai, só tu conheces o passado. Só tu, meu Deus, conhece e sabe a dor no coração. Pai, o que ela carrega, o que ele carrega dentro do peito. Coisas que talvez ele nem tenha falado para ninguém, ou ela não tenha falado para ninguém, mas tu que é onisciente conhece e sabe. Meu Deus, que ela possa perdoar, que ela possa ser perdoada, que ele possa perdoar, que ele possa ser perdoado, que possa, meu Deus, quebrar esse vínculo com o passado, que assim, Pai, possa continuar caminhando nessa jornada, sabendo que há um futuro de bênçãos, há um futuro de vitória, há um tempo de renovo, um tempo de transformação, e essas correntes malignas não vai mais amarrar os seus caminhos. Em nome de Jesus, seja liberado, Pai, a bênção, a vitória, o perdão, para que eles possam viver o teu milagre, para que eles possam, Pai, engrandecer o teu nome. E eu creio no novo tempo de vitória na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, eu peço essa bênção a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Viva os milagres do Senhor. Não permita que essas coisas te segurem. Perdoe e seja perdoado e viva um futuro de bênção, de vitória que Deus já reservou para você. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.